Boa tarde, pessoal. Estamos aqui de volta, mas agora para falar um pouquinho sobre áreas verdes e parques nacionais. O que são áreas verdes? São regiões, espaços físicos com alta prevalência vegetal. O que é isso, tia Rafa? São lugares reservados onde nós encontramos várias espécies vegetais que melhoram, sempre com o objetivo de melhorar a nossa qualidade de vida. Existem áreas verdes, inclusive na região urbana. Na nossa cidade nós encontramos Parque dos Buritis, Jardim Zoológico, Lago das Rosas, o Areião. Todos são regiões consideradas áreas verdes urbanas, com esse objetivo sempre, melhorar a nossa qualidade de vida. Mas como que melhora? Quando nós temos áreas verdes no meio da região urbana, nós melhoramos o ar, o oxigênio daquela região fica melhor, a prevalência de espécies animais fica melhor. Então é uma região de proteção, uma região criada para melhorar sempre a nossa qualidade de vida. Quando existem áreas verdes que se concentram nas margens de rios e córregos, elas sempre preservam as margens de erosão e preservam também o curso do rio. Se durante, a gente chama isso de mata ciliar, se nas beiradas do rio não tem a mata ciliar, ele vai só desmoronando. Um rio que tinha antigamente 10 metros, ele vai possuir daqui 10 anos sem mata ciliar 20 metros, por exemplo. A estimativa não é essa, é só um exemplo para vocês entenderem. E aí, aquela água que corria numa largura de só 10 metros, ela vai correr agora em 20, então ele vai ficar mais raso. E ele ficando mais raso, os peixes que moravam ali também não vão conseguir nadar. Porque se ele tinha 2 metros de altura, agora ele vai ter só 1. Então, um peixe que precisa de viver no lugar mais fundo, não vai viver ali. Então, prejudica muito quando não tem mata ciliar, que são essas áreas verdes de preservação. Pensando nessas áreas verdes, o Estado, como organismo político, ele cria os parques nacionais, que são unidades de conservação. Eles são sempre responsabilidades estatais, raríssimos são responsabilidade privada, mas a maioria, tanto no Brasil quanto no mundo, são de responsabilidade do Estado, responsabilidade da política, dos políticos de preservar e manter aquilo ali. São áreas sempre muito bem protegidas porque elas influenciam tanto nas pesquisas científicas quanto na vida do homem. Tem o objetivo de preservar ecossistemas naturais. Os ecossistemas precisam ser preservados. Vocês já viram nas nossas outras aulas o que é um ecossistema. Se um ecossistema não for preservado, ele interfere em outros ecossistemas e isso vai sendo uma cadeia. Porque se eu deixo de ter o alimento de uma determinada cadeia alimentar, aquela cadeia precisa se transformar, ou ela morre, ou ela deixa. Se, por exemplo, eu mato um animal que é único alimento de uma outra espécie, se aquela espécie entra em extinção, a próxima espécie que só se alimenta dele também vai entrar em extinção. Então, esses ambientes precisam ser preservados para que não haja essa degradação do ecossistema. Os parques nacionais podem ter uso sustentado. O que é uso sustentado? É sem agressão ao meio ambiente. Por exemplo, nos parques nacionais nós temos pessoas que moram ali. Como que essas pessoas foram parar morando dentro de um parque nacional? Às vezes elas já haviam se instalado antes daquela região virar parque nacional. É preciso sempre pensar no meio ambiente, mas também na sustentabilidade dessas pessoas. A gente não vai tirar elas da moradia, da região onde elas nasceram, para preservar a natureza, mas nós vamos adaptar o estilo de vida delas para que, vivendo ali, elas não interfiram no ecossistema. As tribos indígenas, por exemplo, que vivem dentro dos parques nacionais, existem várias tribos que habitam dentro dos parques nacionais, elas são oriundas dali.
Elas usam o meio ambiente para se sustentar, para se manter, mas elas também cuidam dele. E em muitos casos, aquele ecossistema tem alguma característica específica devido a essas pessoas que há muitos anos vêm morando ali. E passando essa cultura de cuidar daquela região de geração para geração. Nós temos em Goiás... Eita, a tia Rafa esqueceu de pôr um acento aqui. Não pode esquecer acento na prova de jeito nenhum. Que isso, tira nota. Em Goiás, os dois principais parques nacionais são o Parque Nacional das Remas e o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Presta atenção nesse detalhe, que aquele passarinho verde me contou, vocês também vão precisar disso aqui. Então nós temos esses dois parques nacionais aqui em Goiás. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros mesmo, tem uma comunidade que vive dentro dele, uma comunidade quilombola, que veio oriunda dos escravos. Eles vivem dentro do Parque da Chapada dos Veadeiros. É de proteção ambiental, é aberto aos turistas, é aberto para pesquisa, a ciência é sempre muito bem-vinda nesses parques, mas eles precisam ser preservados. Então, às vezes, a gente vai encontrar parques nacionais fechados, não recebendo mais tantos visitantes, tantos turistas, porque ele precisa de um espaço de tempo para que ele recupere a sua característica normal. Às vezes aconteceu algo ali dentro que ele precisa de um tempinho para se recuperar. Então, nem sempre ele vai receber todas as visitas que queiram entrar, porque o Estado faz esse controle, inclusive turístico, e de pesquisa também ali dentro. Às vezes estão pesquisando ali dentro daquele parque alguma espécie que não pode sofrer interferência do homem. Então, o parque vai ser fechado para visitas turísticas. Acontece muito isso no Parque das Emas, que nós temos uma diversidade muito grande de animais. A biodiversidade animal lá é muito grande. Então, às vezes, um período de acasalamento, um período que eles precisam para se restabelecer, o parque é fechado. Então, essa foi nossa aula de hoje sobre áreas verdes e parques nacionais. Também é matéria da sua prova, tá bom? Então, estuda bem e até a próxima!